A todos, graça e paz. Na pregação de hoje, vamos meditar na parábola do semeador. Quando Jesus pregou sobre o reino de Deus usando esta parábola, ele estava sendo seguido por uma grande multidão. Essas pessoas tinham interesses diferentes com relação a Jesus. Alguns queriam Jesus apenas por causa da comida, outros apenas por causa dos milagres, outros apenas porque duvidavam de Jesus e queriam pegá-lo em algum erro. Mas existiam aqueles que realmente queriam a salvação. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te damos graças pelo novo nascimento em Cristo Jesus. Te damos graças pelo pão da vida, que é Jesus, que nos sustenta todos os dias. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 13, do versículo 1 ao 9. Assim está escrito: Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Esta parábola vem elucidar sobre o reino de Deus. Tanto os discípulos quanto outras pessoas, elas tinham dúvidas sobre a existência do reino de Deus, tais como: será que já aconteceu e não vimos? Será que está acontecendo e não estamos vendo? Ou será que quando acontecer, vamos ver? O reino de Deus não é uma manifestação visível e que pode ser tocada com as mãos. É algo invisível aos olhos da pessoa. O reino de Deus é a presença de Deus aqui neste mundo. É Deus reinando aqui neste mundo na vida dos salvos. É Deus atraindo para Cristo aqueles que ele elegeu e que outrora estavam perdidos em seus pecados. Através desta parábola, Jesus procura explicar a natureza e não a forma física do reino de Deus. O objetivo é mostrar como que Deus age na vida das pessoas, pois afinal de contas, muitas pessoas rejeitam a palavra de Deus e poucas são as que acreditam. Uma breve definição sobre os elementos dessa parábola é a seguinte: o semeador é Jesus e, posteriormente, os discípulos e também todos aqueles que nascem de novo. A semente é a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus. Os solos são os corações daqueles que ouvem a pregação. Os frutos é a manifestação de Deus na vida daqueles que nasceram de novo. No versículo 4 está escrito assim: E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Os do pé do caminho são as pessoas que, enquanto estão ouvindo, têm a palavra no coração, mas, ao afastar-se de ouvir, vem o inimigo e rouba a palavra. São pessoas que só têm interesse pela palavra durante o culto. As aves dos céus são as distrações com as coisas deste mundo. Nos dias de hoje, é como se uma pessoa estivesse dando ouvido a uma pregação e, ao término da pregação, ao invés de meditar na palavra, vai se ocupar com outras coisas, com outras tarefas, com outras diversões, como, por exemplo, o uso de WhatsApp, Facebook e até mesmo bebidas. Pronto, a palavra foi roubada do coração, nem se lembra mais do que ouviu. Vamos fazer um teste? Qual foi a mensagem da última pregação que você ouviu? Ou qual foi a mensagem da última leitura bíblica que você fez? Nos versículos 5 e 6 está escrito: E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante,
e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Os pedregais são aquelas pessoas que, ao ouvirem o Evangelho de Jesus, ficam completamente cheias de alegria e chegam à conclusão que irão seguir Jesus. São pessoas que são batizadas nas águas e se tornam membros da igreja. Só que toda aquela alegria dura pouco tempo e aos poucos vão se afastando, não mantêm uma frequência nos cultos, ocupam-se das antigas coisas e também das novas coisas. Tudo isso são as rochas que ficam entre a planta e a água. E quando vêm as dificuldades em seguir Jesus, ou seja, negar-se a si mesmo ou seguir Jesus, rejeitar os parentes e amigos, abster-se dos prazeres da vida, tudo isto custa muito para a pessoa. É uma rocha que impede a pessoa de ter contato com Deus. É a semente que não tem contato com a água. Logo, fica seca e morre. Está escrito em Lucas capítulo 14, do versículo 26 ao 27. Se alguém deseja seguir-me e ama o seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. No versículo 7 está escrito: E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Os solos espinhosos são as pessoas com um coração espinhoso, semelhante ao solo rochoso. Ouve com alegria, recebem bem a palavra de Deus, porém os espinhos sufocam a palavra que foi plantada. Os espinhos são a fascinação com as riquezas do mundo, as preocupações do mundo, os deleites da vida e outras fascinações que entram no coração da pessoa junto com a palavra. Tudo isto, por fim, acaba sufocando a palavra de Deus que foi plantada no coração da pessoa. Para esta pessoa, Deus e as coisas de Deus acabam ficando em segundo plano, tais como não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de ir à igreja, não tem tempo de ir ao grupo de oração, não tem tempo de praticar ou participar de grupos ou eventos organizados pela igreja. Tudo isto é consequência dos espinhos que estão crescendo e sufocando a pessoa. A pessoa pode até ir na igreja, mas ela é sufocada, não existe vida em seu viver. Está escrito em Marcos capítulo 10, do versículo 17 ao 22. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isto tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, vende tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. No versículo 8 está escrito: E outra caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, outro a 60 e outro a 30. Os solos de boa terra são as pessoas que em seu crescimento espiritual não têm rochas que a impeçam de ouvir o Evangelho de Cristo. São pessoas que não são sufocadas pelas circunstâncias da vida. São pessoas que vão dar fruto para Deus, cada um na sua proporção e de forma constante e perseverante. Para concluirmos, a maioria das pessoas irão rejeitar o Evangelho de Jesus, mas vão existir aqueles que irão acreditar, ter fé e nascer de novo. O novo nascimento é uma obra de Deus na vida do pecador.
É Deus atraindo a pessoa para Cristo. É fazendo com que a pessoa seja crucificada, morta, sepultada e ressuscitada juntamente com Cristo, semelhante ao que Deus fez com Jesus. O reino de Deus cresce a partir da semeadura do Evangelho. Somente assim, aqueles que Deus elegeu é que poderão ser atraídos para Jesus e terem um novo nascimento. A pregação do Evangelho de Cristo é essencial. Deus não dá e não alcança os seus através de visões ou através de revelações. Deus alcança os seus através da pregação, conforme está escrito em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não sabemos onde estão os bons solos. Deus fará com que a semente caia em bom solo. Diante desta pregação, diante desta parábola, onde você se enquadra? Você já nasceu de novo? Vamos orar. Senhor nosso Deus e querido Pai, queremos te pedir que o Senhor continue nos sustentando pela tua santa palavra e nos dê cada vez mais ousadia e força e disposição para continuarmos a evangelizar, meu Pai, a levar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todas as pessoas, para que dentre elas sejam nascidos de novo todos aqueles que o Senhor elegeu. E é em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém.